Jesus abençoando a vida dele e abençoando essa pregação que ele tem trazido aqui para nós de uma lição da nossa igreja. Amém. Irmãos, podemos nos assentar sobre toda essa moção que Deus está nos dando. Eu quero confirmar tudo isso que o Senhor tem feito já em nosso meio aqui. Quando eu preparava essa pregação, devido a tantas correrias no meu dia, o que o Senhor sempre cravou no meu peito, todas as vezes que eu lembrava de São João Paulo II, era exatamente aquilo que, como tom de profecia, a irmã que conduzia nos falava aqui, sobre não desistir. Todas as vezes que olhava para a imagem de São João Paulo II, ou da história dele, e de pouco que nós conhecemos, né, o que eu conheço, perante aquilo que o Wesley, que está aqui, conhece, né, o cara foi na Polônia, no quarto de São João Paulo II, e eu estou pregando aqui, misericórdia. Mas que o Senhor falava no meu coração, meus irmãos, era sobre essa permanência em Deus. De tudo que ele viveu, nós vamos ver alguma coisa aqui hoje, no tempo que nos cabe, diante de uma história tão longa. 80 quantos anos, Wesley, que ele morreu? 84 anos? Isso. 84 anos. Um pouco nós vamos ver aqui, a essência nós vamos ver aqui. Mas um plano de fundo que Deus nos dá é de um homem que não desistiu, de um santo que permaneceu. E você vai ver quantas coisas aconteceram na vida dele, e ele continuou ali, com a sua fé, com o seu amor, com o seu apostolado, diante de tudo que ele já viveu. A palavra que veio à mente aqui, e eu tenho vivido muito ela, é aquilo que está em Salmo, para confirmar aquilo que a irmã estava dizendo, para jurar que não desistir, de que talvez coisas piores virão. É aquilo: as minhas lágrimas se converterão em alimento dia e noite. O salmo que eu acabei de lembrar aqui, tenho meditado ele, na verdade, já há um mês. As minhas lágrimas se converterão em alimento. Quando eu meditava essa palavra, por muitas vezes, o Senhor falava para mim: é assim mesmo. Quanto mais você chora, mais alimento você tem. E quanto mais alimento você tem, mais sustento você tem. Então você chora mais. E quanto mais chora, mais alimento tem. Então mais sustento você tem. Nós vamos falar de um homem que chorou. Chorou pela igreja, chorou pela sua história, chorou pela sua querida Polônia, chorou pelos seus pais que foram tão cedo, pelos seus irmãos que foram tão cedo. O homem que então teve bastante alimento espiritual. As lágrimas se tornam então para nós alimentos espirituais. E se nós vamos pensar assim, por que nós não vamos desistir então? É porque nós estamos firmes com esse sustento que é a lágrima. Felizes então aqueles que choram, porque encontram força por essas lágrimas que são o nosso alimento. Amém? Amém. Irmãos, quero me apresentar porque essa pregação vai para o YouTube também. Então as pessoas têm que saber quem está pregando. O meu nome é Luiz Carlos, eu tenho 31 anos de idade. Sou casado há 6 anos com 3 filhos. Um que se encontra na glória com o Senhor e tem intercedido por nós nesse momento. A Lavínia Emanuele, que está com 39 graus de febre agora, com a garganta vermelhinha, tadinho. João Lucas, com 1 ano e 10 meses. Sou feliz por ser casado, participo da comunidade Civilização do Amor e da Renovação Carismática Católica. Nesse mês, me decidi por ser somente Civilização do Amor. Então, Sentinelas no Espírito foi algo que construiu minha história, que edificou minha história, que foi páginas da minha vida. Não pode ler as próximas páginas sem ler a história que foi construída no Sentinela, mas a partir desse mês tenho dedicado a minha vida nessa comunidade que o Senhor me chamou. Estou feliz por estar com o Jorac mais uma vez, e nós vamos falar de um homem extraordinário chamado São João Paulo II. Pega a sua Bíblia comigo, nós vamos ter em pauta então, por pauta, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quando eu pensava então nessa pregação, o Senhor falava muito comigo sobre eu não desistir. E como não lembrar dessa passagem que Paulo escreveu,
que São João Paulo II podia dizer depois no final da sua vida. Talvez aquelas palavras que não saíram quando ele apareceu lá na janela e não saiu palavra, somente uma baba do lado. Eu tenho quase certeza que ele poderia dizer isso daqui. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a potestade, nem a altura, nem o abismo, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Podemos santificar com salva de palma a nossa palavra, a palavra de Deus em nosso. Como então não pensar nessa palavra e refletir na vida de São João Paulo II? Eu trouxe as minhas anotações aqui, é uma vida longa, como disse, 84 anos, muito bem vivido, uma vida planejada, eu tenho certeza pelo alto, uma vida planejada por Deus naquele tempo, assim como Deus planejou a sua vida para esse tempo. Eu sempre hei de perguntar ao Senhor, por que eu nasci nesse tempo? É uma pergunta que nós temos que fazer para Deus. E olhando para a vida de São João Paulo II, eu perguntei de novo para Deus, por que Ele me criou nesse tempo? Ele é eterno e a sua sabedoria é divina, intocável pelos homens. Nós não tocamos a sabedoria humana, a sabedoria divina com o nosso pensamento humano, não tem como. E Deus sabe de todas as coisas, desde toda a eternidade. Eu poderia, por exemplo, nascer na época de Cristo, queria nascer na época de Cristo. Imagina, na época dos apóstolos, na época que Cristo veio ao mundo, ou na época de qualquer profeta do passado, ou alguma outra época. Mas Deus me fez nascer nesse tempo, e a minha vida tem que refletir alguma coisa para esse tempo. Assim foi a vida de São João Paulo II, o século que ele marcou, século XX, marcou o século, irmãos. Os seus feitos, a sua vida como papa, como cardeal, como homem na Polônia, marcou os seus amigos de escola. Ele veio para marcar a história. Deus, em seu plano divino, tinha um tempo específico com um sonho que ele ia chamar depois de Karol Wojtyła pela boca dos seus pais. E depois de São João Paulo II. Ele tinha um sonho para aquele tempo. Ele nasceu, então, deixa eu achar aqui, eu perdi minha... Ele nasceu então na Polônia, foi batizado pelo seu pai e pela sua mãe de Karol Wojtyła. O nome do seu pai também era Karol Wojtyła. Na verdade, o seu nome era Karol José Wojtyła, eu ia falar Hatzmer. Wojtyła. Ele tinha dois irmãos, dois mais velhos, na verdade, Edmundo e Olga. Olga nasceu e já morreu, uma irmã. Edmundo tinha a diferença mais ou menos de 15 anos, Wesley? Mas vai corrigir sempre eu aqui. De 15 anos, seu irmão mais velho. Seu número de batismo, lá na Catedral de Vaidovich, número de batismo 671. Veio de uma família extremamente católica, né? Estão estudando a vida dos pais, do pai Karol e da sua mãe Emília, para também beatificar, também tornar servo de Deus, também canonizar e fazer santo. Você vê o tamanho de onde ele vem, né? Tamanho catolicismo de onde vem. Pais completamente católicos. A Polônia, na época que ele nasceu, olha para você ver como que ele marcou o seu tempo. Ele veio planejado. Quando eu estudava hoje à tarde para colocar tudo no papel, para vir para cá, de tudo que o Senhor estava colocando no meu coração, de tudo que eu fui
pelos poucos tempos, né? Fui lendo, fui pesquisando, fui conversando com o Wesley bastante. O Wesley não aguentava mais ver eu na casa dele. Eu ficava lá conversando com ele sobre São João Paulo II. Ele queria falar sobre o futuro da comunidade, eu falando sobre São João Paulo II. Conversando sobre São João Paulo II. Uma coisa que você vê que ele já veio para marcar. Na época que ele nasceu, a Polônia estava dividida entre 3 reinos. Era o reino da Rússia, da Prússia e da Austrália. Eles tinham destroçado completamente o país da Polônia. Cada um tomava um pedaço. Cada um tomava um pedaço ali daquele país. Veio então a Primeira Guerra Mundial em 1914 até 1918. E então, quando veio o Tratado de Versalhes, que era o tratado de paz, onde eles falavam que não ia fazer mais guerra, lá na Europa, nesse tempo, em 1919, eles decidiram que a Polônia ia ser um país livre. Um ano depois, em 1920, nasce Karol Wojtyła. Ele nasce então em uma estrutura, em um renascimento da Polônia. Junto com ele estava nascendo a Polônia, livre. A sua infância, a sua adolescência e até um pedaço da sua juventude, ele vai ver o reerguimento da Polônia, da cultura polonesa. Ele vai ver isso tudo. Um país que não gostou muito do Tratado de Versalhes, porque a Primeira Guerra Mundial trouxe muito prejuízo para ela. Nesse Tratado de Versalhes, um pouco da história mesmo, desse Tratado de Versalhes, cada um que prejudicou outro país, ele tinha que pagar um valor em dinheiro. Então ali a Alemanha tinha que pagar um grande valor. E ela estava muito desgostosa com toda a história do Tratado de Versalhes. E por isso, através dela, nós vamos ver que a Polônia futuramente vai passar pela sua noite escura novamente, quando vinha o nazismo. Ela estava muito chateada com o Tratado de Versalhes. Também não queria que a Polônia se tornasse um país independente. Quando ele se preparava pela sua primeira comunhão, com 9 anos de idade, estou olhando sempre para o papel aqui, não consigo olhar o olho de vocês, porque é tanto conteúdo. Quando ele se preparava com 9 anos, ele recebe a notícia da sua mãe, do falecimento da sua mãe. Ele estava preparando sua primeira comunhão. Faltava 5 semanas antes do seu aniversário, com 10 anos, que ia fazer 10 anos. Ele chega na sua casa e ele vê um médico lá. O laudo vai dizer que era uma inflamação no coração e nos rins, e ele perde a sua mãe. Sofrimento muito grande, e ele por vezes vai falar sobre a mãe dele. Por vezes no seu papado, ele vai falar, por vezes como cardeal, como homem, falava da mãe dele. Existe uma poesia que ele fez depois de 10 anos, da morte da sua mãe, que ele diz assim: sobre a tua tumba branca, botavam as flores brancas da vida. Oh, quantos anos já não se passaram sem estar com ela? Quantos anos? Em tua tumba branca agora nasce outra flor, crescendo dentro de mim. Há tanto tempo que parece que já a perdi, mas ela se faz presente aqui. Sou presente aqui inexplicavelmente, com a sua morte, mas vive em nosso meio. Sobre tua tumba branca, ó mãe querida, nasce outra flor, a flor do amor em mim. Ele começou a aprender então a amar com a sua mãe. A sua mãe por vezes ensinou a ele sobre o amor a Deus. Não dá para contar a história de São João Paulo II sobre as vezes que à noite a sua mãe contava uma história de uma vida de um santo, ou de uma leitura da Bíblia, ou falava sobre o amor à Virgem Maria por diversas vezes. Não dá para contar essa história para vocês sem falar dessa história. Depois de 3 anos, o seu irmão também vem a falecer. Um exemplo para ele. Era um exemplo de homem que era médico, já em uma cidade vizinha. Eles recebem o telegrama, era perto do Natal. O seu irmão ia vir festejar com eles a festa de Natal. Recebe o telegrama que ele ficou doente. Ele pegou a doença de um paciente, tentando curar a doença do paciente. Essa é a história da família de Wojtyła, né? Dá para sair mais um santo aí, né? E ele tentando curar ali o seu paciente, ele pega a doença e ele vem a falecer e não passa o Natal com ele. Então o crescimento de São João Paulo II agora, a partir desse tempo agora vai ser completamente ligado com o Pai.
Ele liga até a sua cama com a cama do pai dele. O Wesley foi lá ver isso, falou para mim. Ele une as camas, eles ficam mais perto, vivendo no mesmo quarto. Por vezes ele acorda na madrugada e vê o seu pai orando na madrugada. Vê o seu pai orando. Como não era de não lembrar do pai dele, diante do túmulo de Edmundo, e dizendo: é a sua vontade, Deus. É a sua vontade, Deus. E se for a sua vontade, é a minha vontade, Deus. Tudo isso foi sendo escrito na alma desse Papa que nós vamos falar. Quando ele vai para o papado dele, ele leva tudo isso com ele. É como uma carta branca, irmãos. A alma dele vai sendo escrita todas essas coisas. Ele lembrava do pai dele. O pai dele levava ele às missas. Uma vez por semana eles iam à missa. No domingo eles iam à missa. Ele começou com 14 anos a fazer teatro, a gostar da poesia, a gostar da cultura. Ela está dando risada, ela faz teatro. Ela gosta da dança, ele gostava da arte. Por isso que no seu papado ele sabia falar forte. Quando ele falava: jovem, não tenha medo, ele enaltecia sua voz, porque sabia o valor. Quando ele queria que a câmara marcasse alguma coisa, ele era autor também. Ele queria fazer alguma coisa, um gesto de beijar o chão. Ele sabia que aquilo falava muito. Ele sabia que o movimento do corpo, ele era espetacular também como artista. Por vez, uma vez faltou um dos representantes ali, um que ia falar, eu não sei nem falar como é que fala no ator, né? Um dos autores ali do teatro. Ele conseguiu interpretar 2 papéis, porque tinha gravado, só de olhar o outro falar, ele tinha gravado o que o outro estava falando. O seu crescimento intelectual é fora do comum, fora do comum. Ele compreendia as coisas muito fácil, ele gravava as coisas muito fácil. Hoje eu via um documentário de um dos seus amigos da escola, um senhorzinho já, bem senhorzinho, lá na Polônia, mas bem vivo, né? Aquela Polônia, mesmo jeito deles, vivo de falar, né? Falando com bastante expressão, falando assim. Uma vez ele falou assim que chegou da escola, né? Chegou já direto de onde ele estava vindo, e o professor viu que ele estava meio agitado e não conseguia responder as coisas, e achou estranho, né? Carol Wojtyla não sabe responder alguma coisa, não sabe tirar uma nota boa. Isso, eles na mesma sala, né? E ele dizia assim que tinha saído de um lugar onde ele participava na sua juventude, chamado Rosário Vivo, ou Terço Vivo. Era um grupo de jovens, podemos falar grupo de oração, que ele participava, onde eles rezavam, cada um rezava um mistério do terço. Era 15 jovens, dava ali o terço, né, o mistério, todos os mistérios da época dele. E ali eles também partilhavam da palavra. É ali que ele conheceu aquele alfaiate que nós vemos no filme, que puxa ele para dentro quando você assistiu o filme e fala para ele ali, conversa com ele, apresenta o livro de São João da Cruz. Ele conviveu muito tempo com ele, não foi só um pedaço. O filme demonstra que foi um pedaço só. Não, mas ele viveu muito tempo. Ele amava esse amigo, que eu não vou falar o nome porque é polonês, irmãos. É polonês, é quase falar em profecia em línguas. É difícil demais. É tipo o primeiro nome é Juan, eu lembro. Mas o segundo nome é difícil demais, é quase uma profecia em língua. Ia precisar de um intérprete aqui, nós ia precisar entrar em um momento de oração. Mas ele tinha uma amizade muito grande. Esse amigo dele apresentou várias coisas para ele. Apresentou a subida ao Monte Carmelo. Apresentou para ele as moradas de Santa Teresa d'Ávila. Apresentou para ele o Tratado da Verdadeira Devoção, um livro que ele lia muito. Um dos livros que ele lia, outro livro que ele lia bastante também foi dado para o pai dele. Eu vou lembrando as coisas aqui agora que não está no papel, que eu vi em tudo que eu assisti. Outro livro que o pai dele deu para ele, falava assim para ele: senhor, você reza pouco para o Espírito Santo. E é Meu Amigo Espírito Santo o nome do livro, né, Wesley? Ele dá um... Conversa com o Espírito Santo, né? Ele Conversando com o Espírito Santo é o nome do livro. Então ele deu esse livro e ele levou até o final do papado dele 2 livros que ele lia: o Tratado da Verdadeira Devoção e Conversando com o Espírito Santo. 2 livros que ele tinha. A sua devoção à Virgem Maria é muito grande também, do pai dele era muito grande. Digo ainda mais, os papas diziam que a Polônia, na época de guerra, a Polônia sempre foi aquela que propagava o amor à Virgem Maria. A Europa inteira destruída em fé. E a Polônia era a única que falava sobre a Virgem Maria.
Então estava marcado no coração. Quando eles foram para Cracóvia, onde ele queria estudar na Cracóvia, queria estudar a arte, a literatura polonesa, em 1938, com 18 anos, ele começa então a estudar, começa a conversar e conhecer várias pessoas. Um jovem que marcou muito a vida dele, esse é fácil de falar, é Julius. É como se fosse o irmão dele. Por vezes ele escreve também, e eu vi os escritos no livro que eu trouxe ali, ele escreve sobre este menino, este amigo que ele arrumou, e o quanto eles conversavam sobre as coisas de Deus, o quanto eles rezavam junto, o quanto eles falavam de Deus junto. Ele, nessa época, foi nessa época na Cracóvia, em 1900... A água está aqui, né? Em 1939... a Polônia é tomada pelo nazismo. E ali, nesse momento, estoura a Segunda Guerra Mundial. O marco, pra você ter ideia, o marco da Segunda Guerra Mundial foi quando a Polônia foi tomada totalmente pelo nazismo. Começa a Segunda Guerra Mundial. O maior campo de concentração que foi construída foi na Polônia, Auschwitz. Você já ouviu falar isso? Não? Foi na Polônia. A Polônia foi totalmente marcado pela Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial começou em 1941. O pai dele voltando para casa, ele está voltando para sua casa de um serviço que ele teve que fazer para que ele não fosse tomado para os serviços nazistas, né? Ele foi registrado numa pedreira e trabalhava nessa pedreira. Voltando dessa pedreira, ele encontra o seu pai em um porão onde eles estavam morando morto. E ali muitas coisas passam na vida daquele irmão. Perdeu a mãe, mas ele continuou. À luz da fé, ele vai descrever isso daí. Em um dos seus documentos eu estava lendo e o livro ressalta isso. Que ele nessa época, ele caminhava sobre a luz da fé. E os santos, meu irmão, nós estamos falando de uma série sobre ser de santos. Sobre ser santos. A fé, como se sabe que tem um grande santo. Como a igreja reconhece um grande santo? Quando ele cresce em fé, esperança e caridade, que são aquilo que nós recebemos, os dons teológicos, as virtudes teologais no nosso batismo. Ele crescia em fé. Era preciso acreditar num Deus. Era preciso enxergar naquele momento de guerra, de dor, de angústia, que ainda existia um Deus. Que ainda existia um Deus. Por isso ele foi crescendo em fé. Nós somos muitas vezes debilitados em nossa fé, como a irmã dizia. Quando chega um problema, nós já desistimos. Quando algo está errado no grupo de oração para o nosso lado, ou por aquilo que nós gostamos, nós saímos do grupo. Nós falamos mal do irmão. Mas ele crescia à luz da fé junto com seu pai. E naquele momento era preciso muita fé. Ele diz que naquele momento, a única coisa que via a cabeça dele era qual era a resposta que ele ia dar a tudo isso. Ele escreve isso também, ele escreveu muito. E ele escreve, naquela época, ele tem um documento que ele escreve para o sacerdote e ele vai contando a vida dele. E ele fala assim, naquele momento, quando tudo estava apagado, uma luz acendeu e estava escrito sacerdócio. Ele queria se tornar sacerdote. A resposta que ele queria dar era o sacerdócio, como sacerdote. E ele vai se tornar sacerdote a partir de então. Com a morte do pai, então, a expansão da guerra, vem a ele então a ideia de sacerdote. Está até aqui o que ele escreve naquele documento ao sacerdócio que eu falei para você. Perante a expansão do mal e a atrocidade da guerra, o significado do sacerdote ficou mais claro para mim. Foi como uma luz ardente dentro de mim, que um dia eu enxerguei com toda clareza. O Senhor quer que eu seja padre. Porém, meus irmãos, a Polônia estava tomada pelo nazismo. Não poderia ter seminários. Ele queria ser carmelita. Mas, ali naquele lugar, os carmelitanos não estavam mais chamando pessoas, recrutando pessoas por causa da guerra para ser carmelita. Uma das coisas que não permitiu que ele fosse carmelita. Senão nem seria padre também, né? Papa, no caso, cardeal. Um frei carmelitano não se torna cardeal, não se torna bispo. A providência divina estava escrevendo a história. Lembra sempre disso que nós começamos
a falar sobre São João Paulo II. Mas ele entra num seminário clandestino e estuda bastante. Um dos professores dá para ele estudar metafísica e fala assim: nós não temos aulas, você vai ler esse livro e vai fazer uma prova. A hora que você estiver pronto, você vem e fala para mim e nós vamos aplicar nessa prova. 2 semanas depois ele voltou. Ele tinha decorado o livro inteiro. E ele vai ali, e ali ele faz a prova e tira a nota máxima. E assim ele foi crescendo e estudando. Em um colégio belga, ele foi ali se tornando sacerdote. Na verdade, o colégio belga é mais para frente. Ele vai crescendo no sacerdote em um lugar, como é que fala agora? Seminário diocesano clandestino, em uma casa dos salesianos. Ali ele vai crescer. Depois, em 1º de novembro de 1946, ele se ordena sacerdote. É muita coisa para falar, gente. Misericórdia. Aí sim, se tornando sacerdote, ele já pensava no mestrado dele. E ele vai para Roma. E ali no colégio belga ele começa a estudar. Eu tinha tanta coisa para falar que ele viveu sobre o nazismo, mas vamos continuando para falar, dá tempo de falar sobre a vida dele inteira. Ali em Roma, pela manhã ele estudava. À tarde ele gostava de ler livros, ia numa livraria, comprava quantidade de livros, lembrei do Wesley. Agora, comprava livro para dar com pau, comprava livro para puxar com o rodo. À noite ele conversava com diversos padres sobre assuntos religiosos e no final de semana ele viajava por várias cidades, porque ele queria conhecer ali as cidades onde tinha os santos. E ele descobriu que lá em São Giovanni Rotondo tinha um padre ali, muito curioso com as chagas de Cristo, e ele foi lá para assistir uma missa de São Padre Pio, onde lá você conhece essa história já. O Padre Pio o recebe, não só recebe, mas lança uma profecia sobre a vida dele, dizendo que ele seria um papa da Santa Igreja Católica. Isso cravou no peito dele. 2 anos então de mestrado em Roma, ele volta então para dar aula. Ele vai fazer o seu mestrado em São João da Cruz. A ideia ainda de ser carmelitano estava no coração dele. Ele até vai pedir para o bispo da cidade para ele não sair de ser carmelitano, de sair de ser diocesano e virar carmelitano. E o bispo não aprova isso. Fala: não, você vai continuar, eu preciso de você trabalhando na diocese. Meu irmão, eu li a história dele, parecia que a gente que já vê que ele foi papa, parecia que tudo estava sendo desenhado. É como se a gente começa a desenhar, fazer um desenho assim, e vai descobrindo aquilo que vai dando formato para aquele desenho, né? Vamos dizer que nós desenhamos uma casa e você vai colocando ali o teto, as portas, e você vai começando a montar a ideia daquilo que está sendo o desenho. Parece que a mão divina estava desenhando o papado dele, não permitindo que ele se tornasse carmelitano. A luz que se acende, tudo sobre o sacerdócio, tudo isso que vai acontecendo na vida dele. Em 1949, então, ele está numa cidadezinha que não tem nem luz. E ele começa ali a ser pároco ali. Ele tem uma grande fixação pelo leigo, ele começa a ensinar, a estudar, junto com os pequenininhos, a ensinar a ler, a escrever, ensinar as coisas. Ele ali fala bastante com o casal, ali já começa o seu amor pela família, que ele vai ter tão grande no seu papado também. E já voltei para a primeira folha, gente, só estou perdido. E então ele começa ali aquela paternidade que nós tínhamos em São João Paulo II, sabe? Aquele olhar de pai, aquela paternidade que ele tinha, começou ali quando ele era padre. Então em 1958, enquanto ele estava em uma aventura em meio ao mato, em rios, de canoagem, fazia parte de um grupo de jovens, e aí ele estava ali, ele falou assim, olha, para aquele que estava coordenando ali a viagem, falou assim, ó, eu preciso sair, porque o primado da Polônia, o bispo da Polônia, que também é uma profecia, o nome dele, em línguas, não dá para falar aqui agora, e ele está me chamando, e eu vou lá, eu preciso conversar com ele. Mal ele sabia que estava ali os bispos da Polônia planejando que ele se tornasse bispo também, com 38 anos de idade. Quando ele chega naquele lugar de uma viagem
tão louca que ele mesmo vai dizer, foi uma viagem louca. Ele desce o rio para chegar numa cidade, depois ele pega uma carona com um caminhoneiro, depois pega trem e chega naquele lugar para conversar com ele lá, com o bispo. Já chegando, ele dá as boas-vindas, ele entra naquele lugar e ele começa a ler uma carta de um papa chamando ele para fazer ele bispo, auxiliar da Cracóvia. Ele estava muito preocupado com a sua idade, a única coisa que ele fala, mas eu tenho 38 anos de idade. Ele fala assim, com essas coisas você vai se lidar melhor depois. Ele pega a carta, volta para Cracóvia com o seu bispo, entrega a carta para ele e fala assim, olha, tem um povo que está lá no meio do mato lá e eu preciso voltar lá com eles para a gente terminar a viagem. Ele fala assim, olha, muitas coisas para a sua vida vai mudar. Ele pega a mão do então futuro Papa, chega numa sala cheia de padres e diz assim, habemus Papa. O cardeal da Cracóvia fala. Mais uma profecia sobre a vida dele. Mais uma profecia. Tudo isso sendo registrado na vida dele. 4 anos depois, meus irmãos, eu queria contar muitas coisas que aconteceu. Como cardeal, como padre, como pároco. Mas eu vou contando alguns pontos da vida dele para nós chegarmos até o final. Ainda hoje, porque eu preciso viajar ainda hoje. 4 anos depois, um grande amigo dele, 4 anos depois, fala assim para ele assim, um papa da época, chamado também Papa, que eu amo demais esse homem, chamado Papa Paulo VI, fala assim, olha, Carol Wojtyla, faz o seguinte, vem pregar aqui para nós um retiro, e ele vai pregar, não sei se você sabia disso, eu vi no livro ali, ele prega como Raniero Cantalamessa, é hoje, ele se torna o pregador do Papa, amigo do Papa Paulo VI, pregando, imagina só, tamanha inteligência dele também, não passava despercebido. Ele pregando para o Papa, ele conversava com o Papa na época, irmãos, essa época de 1968, o mundo estava de ponta cabeça, a revolução sexual estava mudando a cabeça de todo mundo, estava uma bagunça o mundo. Papa Paulo VI estava sofrendo demais. Ele escreve uma encíclica tão pequenininha que vai também dar abertura para a teologia do corpo tão grande depois, né? Que é a Humanae Vitae. O Papa estava sendo atacado e os padres estavam deixando batina e estava acontecendo o divórcio para tudo que é lado e muita coisa acontecendo na igreja. Ele vai se tornar amigo do Papa. Por muitas vezes ele vai dar conselhos para o Papa Paulo VI. Quando, por exemplo, ele também fazia parte da equipe dos bispos, né, dos cardeais que estavam montando a ideia da Humanae Vitae, ele manda uma carta, não pôde ir para lá, ele estava na Polônia, não lembro por que ele não pôde ir, mas ele manda uma carta consolando e falando para o Papa Paulo VI para publicar sim a Humanae Vitae, contra os métodos conceptivos, contra a camisinha, contra a pílula, falando ali sobre sexualidade, já os papas, né? E ele vai falar tanto sobre isso. Então, 4 anos depois que se tornou bispo, ele é criado, a palavra que a igreja fala, cardeal, por Papa Paulo VI. Em 1978, Papa Paulo VI morre, seu grande amigo. Diz que ele entra em plantos onde ele estava, chorou bastante, rezou uma missa, e como era cardeal, ele vai para o conclave, para eleger o novo Papa. Naquele cardeal... Gente, eu estava lendo o começo desse livro aqui, o livro antigo, diz que foi um dos conclaves mais doidos da face da terra. Os bispos querendo, não brigando entre eles, mas tentando encontrar uma solução. O Concílio Vaticano II, que tinha acontecido nas mãos de São João 23 e também de São Paulo VI, eles tinham mal interpretado, estava uma bagunça a igreja, o comunismo avançando, tomando a ideia de um país laico ou também ateu, ali muitas coisas acontecendo, e eles queriam um papa forte, que desse uma resposta forte da doutrina da igreja, mas que ao mesmo tempo fosse conservador, que desse essa resposta forte, mas também que tivesse a mente livre para poder aceitar aquilo tudo que estava vindo de novo, como a renovação carismática, por exemplo. Ele precisava de um papa assim. E eles encontraram. Sabe quem eles encontraram? Albino. Era o nome do papa. Vocês pensaram em São João Paulo II, né? Eles encontraram Albino.
que colocou o nome de São João Paulo I. Um homem também muito estudado, muito conservador, muito da personalidade de São João Paulo II, duro nas suas decisões, em doutrina da fé também, porém, desenhado pela mão divina, e Deus o queria talvez ao céu, lógico, se não permitisse, ele faleceu com 33 dias de seu pontificado, 33 dias. Alguns cardeais do conclave nem voltaram embora, eles estavam pensando em voltar embora, curtindo Roma, né? Muita coisa curtindo em Roma e na Itália, quando eles receberam a notícia. São João Paulo II já tinha voltado e estava felizíssimo lá na Cracóvia, lá, muito feliz, ele estava contente demais, porque eles elegeram Albino, São João Paulo I, ele estava contando vantagem já, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo outro, estava vendo aqui no livro que ele vai fazer aquilo outro, é um papa, Deus queria esse papa, mal ele sabia quem Deus estava querendo, né? Mal ele sabia quem Deus estava querendo, mirando nele faz tempo já. Coitado, inocente. Faz tempo que Deus estava mirando. Então, ele recebe a notícia, tem que voltar para o conclave. Ele sabia disso. O conclave ia ser muito difícil. Mas ele já tinha no coração, o Wesley me falou isso foi o Wesley que falou mesmo. Ele já tinha no coração tudo aquilo que ele foi visualizando. São Padre Pio, o bispo brincando com ele e outras coisas. Ele tinha quase a certeza absoluta daquilo que ia acontecer com a vida dele, que ele ia se tornar papa. Ora bastante e vai para lá, para a Itália. Então ele é eleito papa com 58 anos de idade. E ele foi eleito papa, e ele diz polonês. Ele gostava de falar isso. Eu vou ser papa. Ele era papa, mas ele não deixou a sua pátria. Acabei de ver com o Wesley, consultar ali com o Wesley ali. Ele viajou mais 4 vezes para a Polônia, um país que ele visitou bastante, ajudou a derrubar o comunismo daquela cidade. Nós estamos caminhando já ao final, gente. Misericórdia. Deixa eu ver quanto tempo. Ele se torna papa. Muitas coisas ele vai fazer em seu papado. Ele vai sofrer um atentado em 1981, mas ele não desiste, ele continua, ele vai receber muitas dificuldades daquela época, já herdada de Paulo VI, ele vai visitar a América, o nosso Brasil estava difundindo a teologia da libertação a rodo, e ele vem para cá, vai para Nicaráguas, ele bate na tecla sobre a doutrina da igreja, muitos bispos vai contra ele, irmãos, muitos padres vai contra ele, e eu não estou falando para você pensar mal de padre ou bispo aqui, porque, irmãos, muitas coisas foram acontecendo, e todos nós, inclusive nós que estamos na igreja, somos munidos a erro, então muitas coisas vão acontecer, e ele fez muito para a igreja. Eu estava vendo lá hoje, tem que ver até onde que eu escrevi, eu estava saindo para cá, já vindo. Ele foi um dos que mais beatificou e que mais canonizou na história da igreja. Seu papado foi longo, 27 anos, muitas coisas, muitas viagens, visitou 129 países, levou a voz da igreja, e eu estava vendo até o professor Felipe Aquino dizendo que a ideia dele era fazer alianças até políticas. E alguém questionou ali era uma live ao vivo, o professor Felipe Aquino, então quer dizer que a igreja procura poder? Ela fala, não, ele procura espaço para falar sobre Jesus Cristo. E era isso que o Papa fazia, procurava espaço no mundo que estava perdendo a fé para falar sobre Jesus Cristo. Ele enfrentou muitas dificuldades, beatificou 1.340 pessoas, e ele canonizou 483 santos. Ele se tornou venerável depois da sua morte em 2009, beato em 2011, em 2014 pelo Papa Francisco ele se tornou santo, bem rápido, né, da sua morte. A sua festa é comemorada dia 22 de outubro. Tudo isso e mais um pouco, meus irmãos, é a história de São João Paulo II. Mas o que eu quero fixar sobre vocês, sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus já estava falando pela irmã que estava aqui conduzindo, era a não desistência deles, irmãos.
Quando ele sai naquela sacada e a voz não sai, meu irmão, ele foi até o final desejando falar o nome de Deus, desejando defender a sua fé. Aquele não falar pode representar tantas coisas para nós. Eu falava para Mariana, esposa do Wesley, aquele não falar, a voz que não saiu, tem que ser nós, a nossa vida tem que ser a palavra que não saiu na boca de São João Paulo II, quando ele não falou. Nós temos que ser a palavra encarnada, ali talvez mesmo, de Jesus Cristo, de tudo aquilo que ele viveu. A nossa comunidade, Wesley, aqui esse grupo de oração, o pouco que nós sabemos de São João Paulo II, irmãos, o pouco de tempo que eu tive de estudar, e tanto de coisas que eu consegui ver nesses poucos tempos, tanta coisa ele fez, meu irmão, e nós temos que ser hoje a palavra que não saiu da boca dele, hoje neste mundo. Veja como nós encontramos este mundo, irmãos, veja quão difícil é. Eu lembro que eu fui num retiro agora, acho que 2 meses passou, para mim aprender sobre uma coisa que a diocese vai aplicar mais para frente, chamado Semana de Jesus, que é uma evangelização, tomar espaço para Cristo como o Papa fazia. Eu lembro que eu voltei de lá louco. Eu lembro que o nosso coordenador estadual batia na mão e falava: eu quero alma, eu quero alma. Eu fiquei louco aqui, irmãos. Eu saí do grupo de oração, eu vi a barra e dava vontade de entrar lá dentro para falar para Jesus Cristo. Eu vi a galera rachando no campo, dava a ver. Esses dias eu moro na frente ali do San Marino, ali perto da UPA, ali tem um mato. Eu vi que uns casais toda vez descendo lá. Eu falei assim: à noite escuro, meu Deus do céu, eu vou lá. Eu vou pregar no meio do mato para eles conhecerem Jesus Cristo. Era esse ardor que tinha na alma dele, que não fazia com que ele desistisse, que ele não desistisse. Esse amor derramado sobre ele, esse amor que nós lemos aqui em Romanos, irmãos. Quem pode nos separar desse amor? Quem pode separar a bala? Os bispos, a dificuldade, o clero, o não que ele recebeu muitas vezes para entrar em países que não deixaram ele entrar. Ele vendo a sua Polônia tomada pelo comunismo, não parou ele. Ele foi lá. O Wesley gosta de contar que ele pegou o seu cajado, bateu dizendo que a Polônia era de Jesus Cristo, e depois disso o comunismo caiu, e caiu na Polônia e caiu na Europa, meu irmão. Quando lembra do cair do comunismo, não tem como não lembrar. Todo mundo cita esse papo que está aqui, desenhado aqui. Todo mundo cita. Ele não desistiu. E a mensagem, meu irmão, que eu quero deixar aqui, através da vida dele, tanta coisa para falar, a gente fica até angustiado de tudo que nós tínhamos que falar e não consegue falar. João Lucas também não deixa, misericórdia. Flavinho não deixa também. Esse compromisso. O Wesley é missionário, quer mandar a gente para pregar 3 vezes por semana. E eu peço até desculpa de tanta coisa que tinha para falar e que talvez você conheça, mas uma coisa que nós temos que pensar hoje é sobre aquilo que Deus já está escrevendo nessa noite de hoje. Não é para desistir. Não é para desistir. Não é para desistir. E eu quero dizer para vocês, e aqui eu estou até com um dos fundou o Jurac, né? Não, Mariana fundou, um que foi casado com ela, é uma só carne, fundou o Jurac. Quantas dificuldades o Jurac não passou? Eu acompanhei. É verdade ou não é? Quantas vezes você chorou? Quantas angústias o Jurac não passou? Falando no total. Quantas intrigas aconteceu muitas vezes? Quantas vontades você já teve de desistir porque você estava no meio de tudo isso? Mas pela graça divina e o Deus também que está escrevendo uma história chamada Jurac, a mão divina que está desenhando e você não conseguiu ver ainda. Eu quero dizer que você não conseguiu ver ainda aonde o Jurac vai chegar, aquilo que o Deus quer fazer para você. Mas está sendo desenhado, nós podemos já vislumbrar. Um grupo de oração que eu amo tanto, que faz tanto para essa região aqui. E você está chamado aqui, e foi falado em nosso meio, que talvez dificuldades maiores virão, mas não é para desistir. Deus então está nos chamando a isso, pela vida de São João Paulo II, aprendendo tudo aquilo. Eu vi ele entrando, por exemplo, numa viagem uma das viagens que ele fez, em um carrinho, e os padres empurrando ele. E até pelo carrinho ele
andando devagarzinho. Eu vi ele descendo desse carrinho em uma das viagens dele, e ele queria chegar na multidão, ele ia assim, bem devagarzinho. Mas ele nunca desistiu. Nunca desistiu. São João Paulo II nunca desistiu daquilo que ele foi, do seu chamado. Ele entendeu a vida dele, ele entendeu a vocação dele, ele entendeu o chamado dele. Posso dizer até muitas vezes o que ele mesmo dizia, que ele, como que eu posso dizer assim, que ele estava, ele tinha se realizado como Papa. Penso que muitas vezes, né, você fala assim, não, mas eu não quero ser Papa, ou não quero essa missão para ele. Ele queria. Ele sabia de tudo aquilo que Deus escreveu na história dele. Ele queria. E às vezes a gente fica com quantas vezes eu já não fiz isso? Deus me chama para pregar em tal lugar, eu falo assim, mas Senhor, era para outra pessoa, não era para mim. Deus chamou para pregar para os adolescentes, junto com essa menina aqui. A menina tem todo o carisma adolescente. Eu estava lá, 300 adolescentes lá, eu falei, misericórdia, Deus. Mas foi Deus que chamou, irmãos. Eu estava com medo de pregar hoje sobre a vida de São João Paulo II, mas Deus cravou na alma dele, assim, ele era totalmente, ele e a missão dele era a mesma coisa. Eu acho que é essa palavra que Deus quer colocar. Ele e a missão dele era a mesma coisa. Assim como eu e a civilização do amor agora tem que ser uma coisa só. A missão da civilização do amor tem que estar cravada em mim. Então a missão do papado dele estava cravada na vida dele, e fez com que ele fizesse o que fizesse. Meu irmão, nós queremos dar uma resposta para Deus em tudo isso que nós falamos aqui agora. Nós queremos dar uma resposta. E eu quero dar uma resposta junto com vocês, junto com o meu fundador que está aqui, o Wesley, como civilização do amor, mas a resposta é para vocês hoje, como Jurac. Como Jurac. Convido você por um instante só, por um instante. Nós já vamos rezar. Feche os seus olhos por um instante. Por um instante, é preciso fazer isso agora. Pensa na sua chegada aqui neste lugar. Pensa o dia que você chegou, que você se encantou com esse grupo de oração, que você fez uma promessa até de nunca sair daqui. Vocês que fizeram isso. Mas pensa também em quantas dificuldades que você já passou como grupo de oração. Quanta coisa que você já experimentou. Quantas coisas que você já experimentou. Quantas coisas que você já viveu no Jurac. Quantas dificuldades, quantas vezes você já pensou em ir embora. Mas hoje nós estamos aqui diante dessa história, diante dessa moção que Deus nos deu para nós, de não desistirmos. E nós queremos orar isso a Ele. Pode ficar de pé, meu irmão. E nós queremos falar isso para Deus. Nós, Senhor, queremos dar a nossa vida a Ti, Senhor. Vai orando a Deus falando isso. Senhor, nós queremos doar a nossa vida até não ter mais palavras. Até, Senhor, a nossa vida ser desgastada. Senhor, que nossas vidas, que nossa história, Senhor, até a última gota da nossa vida, nós queremos dar a Ti, Senhor. Nós queremos entregar a nossa história em Tuas mãos, Senhor. Senhor, por muitas vezes eu quero ser o doutor da minha história, eu quero ser o autor da minha história, mas o Senhor que deve ser, a Tua mão divina deve escrever na minha vida aquilo que o Senhor quer, e eu vou aceitar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para mim. Eu vou aceitar como São João Paulo II aceitou, ser cardeal, ser bispo, ser papa. Ele aceitou e ele quis viver aquilo. Senhor, eu quero aceitar e querer viver aquilo que o Senhor me chama, Deus. Eu quero, Senhor, eu quero, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, viver essa vida, Senhor, experimentar tudo isso, Senhor Deus. Nós queremos algo, nós queremos Cante isso agora. Cante pra valer.
Fale isso para Deus. Quero te adorar. Fale isso. Em teu altar. Quero te adorar. Quero te buscar sempre mais. Essa música reflete a vida de São João Paulo II. Quero mergulhar em teu amor. Mais uma vez, cante isso. Quero te buscar.